Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Cá Entre Nós. Hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial. Trata-se do Antônio Carlos Micoli. Ele é técnico em eletrônica, publicitário, produtor de áudio e vídeo há mais de 35 anos e proprietário do SM Studio. Atua em gravações musicais para cantores e compositores, produz videoclipes, videoaulas, programas para TV, além de partituras para registro de músicas. Estamos aqui para explorar um tema que está no cerne da indústria da música contemporânea. Plataformas digitais, impactos e praticidades para músicos e audiência. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu amigo Antônio Carlos Micoli. Obrigado, Nelson. É sempre um grande prazer falar com você. E já aproveito esse primeiro momento para agradecer a oportunidade, principalmente porque eu sei que o objetivo é levar informação de verdade e de qualidade para as pessoas, coisa que você tem feito com maestria. Muito obrigado, Antônio Carlos. Você é sempre muito gentil nas suas palavras. E eu tenho certeza que você vai trazer mais informações, como sempre faz, para o mundo da música e das pessoas que estão envolvidas com a radiodifusão. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui. E vamos começar a explorar aí nesse tema que está bombando aí nas mídias, né? Eu gostaria de começar perguntando para você como você vê o papel das plataformas digitais na transformação da indústria musical atualmente. Olha, Nelson, cá entre nós, para responder essa pergunta, é interessante observar a revolução que a tecnologia fez em praticamente todos os setores, né, não apenas assim da indústria, né, mas sim todos os nichos das necessidades humanas, né, inclusive se apropriando, né, de espaços onde antes atuavam outros atores, como por exemplo o caso do Uber, do e-commerce, EAD, né, entre outros. E isso se deu pelo fato de que as pessoas que estão por trás dessa tecnologia começaram a olhar mais para as reais necessidades e anseios, tanto do consumidor quanto dos profissionais. O que não vinha acontecendo com os meios tradicionais de produção ou de prestação de serviço, né? Por exemplo, aquela estagnação em que estava o serviço de táxi, né? Isso foi muito claro, que era caro tanto para o taxista quanto para o consumidor, e que o setor nem sequer buscava por soluções ou mudanças para torná-lo mais acessível. Então aí veio o Uber, literalmente correndo por fora, né? E olhou realmente para as necessidades das pessoas envolvidas, né? E criou uma forma inovadora que atendia tanto os prestadores de serviço, quanto e principalmente ao público. Da mesma forma, a indústria musical, antigamente, né, pouquíssimos artistas conseguiam ter acesso às gravadoras, às rádios, aos programas de TV, etc., né? Isso tornava praticamente impossível para o artista ainda desconhecido divulgar
e ter visibilidade para ele e para o seu trabalho. Tá? O que acontecia é que tudo girava apenas ali em torno daquela panelinha, né, que praticamente ditava os caminhos, os critérios e o tipo de música que ia chegar até os ouvidos do público. Com isso o artista desconhecido continuava desconhecido. O artista de sucesso, por seu lado, era meio que sufocado, né, e forçado a seguir as diretrizes ditadas por essa indústria, e quem, no final de tudo, mais perdia era o público, né, que simplesmente não tinha acesso à imensa diversidade artística que havia e ainda há, né? Com a chegada das plataformas, aí tudo mudou, né? Porque os artistas tiveram um espaço mais democrático, né, em que podiam publicar e divulgar sua arte livremente, né, de maneira prática, descomplicada, inclusive com facilidade, olha só, para o recebimento dos direitos autorais, né, sem terem, na verdade, que se curvar aqueles protagonistas da indústria. E, do outro lado, o público passou a ter acesso a uma diversidade inimaginável de música, né, de maneira, em primeiro lugar, gratuita e ilimitada. E muito mais rápida, né? Muito. Isso mudou completamente a forma de funcionamento da indústria musical, né? De algo que era totalmente fechado e exclusivista, né, para algo extremamente democrático. Bom, Antônio Carlos, você sabe que para fazer uma entrevista com você, eu tive que me preparar e seguir um script aqui. Então, de repente, se eu te fizer alguma pergunta que você já tenha comentado nas suas respostas anteriores, eu vou fazê-las mesmo assim para que fique bem frisado, porque eu não tenho esse conhecimento todo que você tem. Aliás, eu quero passar esse conhecimento para o nosso público, para a nossa audiência. Esse é o intuito do Cá Entre Nós, tá bom? Só para te explicar. Então, levando em consideração tudo isso que você falou, eu te perguntaria quais são os principais benefícios que as plataformas digitais, além desse que você já falou, ofereceram para os músicos em termos de distribuição e de alcance ao público. Olha, Nelson, só para você ter uma ideia, eu me lembro uma vez, há bastante tempo isso, tá? Que eu estava assistindo uma entrevista, se eu não me engano, com a Sula Miranda, né? Que era uma cantora sertaneja de grande sucesso naquele momento. Sim. E ela dizia que sempre que lançava um novo trabalho, naquela época, que era aquele disco de vinil, né? Ou também tinha as fitas cassete, ela tinha que separar um ano para pegar o carro e visitar as mais de 2.000 rádios locais que existiam só aqui no estado de São Paulo. Fora os jabás, né? Pois é, só para que esse trabalho pudesse chegar até o público, só para que o pessoal escutasse, né? Agora, Nelson, entre nós, imagine o custo disso, né? Olha só, alguém tinha que organizar e agendar essas visitas todas, né? Ela tinha que literalmente botar o carro na estrada com uma equipe de apoio, fornecer alimentação, estadia, salário para todo esse pessoal. Normalmente ainda tinha que deixar pelo menos uns 2 discos em cada rádio, né, para fazer promoção e tal, e para a rádio ter as músicas, né? O que nada, eram tipo 4.000 discos, que eram caros, e ela tinha que distribuir de graça ali, né? Além de ficar um ano praticamente sem fazer dinheiro, tá? Só para que essas músicas alcançassem o público, né? Por outro lado, hoje, olha, é exatamente isso, Nelson, em alguns minutos, com alguns cliquezinhos na internet, você coloca as suas músicas nas principais plataformas digitais de forma gratuita e que vão distribuir o seu trabalho para o público do mundo inteiro, não só para o estado de São Paulo, né, como era antes. E outra, não era só para execução pública, não era só para tocar também, não, mas elas também fazem a venda desse material para download. Por exemplo, você quer ter a música daquele artista no seu carro, então você pode comprar aquele download, botar no pendrive e colocar no seu carro, né? Então, não necessariamente o disco dele inteiro, você pinça as músicas que você quer e faz a sua playlist. Exato.
barata e com as músicas que você gosta. Até porque hoje o mercado mudou muito nesse ponto que as pessoas não lançam mais álbuns, né? Eles lançam uma música. Sem dúvida. Então, por isso, aquele artista, né? Aquele artista que não dispõe de uma grande verba hoje, né? E que não dispõe de tempo, que não dispõe de equipe, ele consegue fazer uma distribuição, aliás, 1000 vezes superior àquela que eu citei de antigamente, né? Então, o benefício, principalmente para o músico independente, é enorme, é gigante. Sem dúvida. Antônio Carlos, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos músicos ao utilizar as plataformas digitais para promover a sua música? Então, olha, Nelson, eu diria que são 2 os principais desafios, tá? O primeiro é técnico, tá? Porque as plataformas têm alguns pré-requisitos técnicos que normalmente as pessoas não têm muito conhecimento, né? Quer dizer, o conhecimento do músico, do cantor, é tocar, é cantar, né? Mas assim, não é nada muito complicado, mas você tem que enviar, por exemplo, o seu áudio no formato certo, exigido por eles, né? Que no caso é o Wave, 44.1 kHz, 16 bits, tá? E você tem que enviar uma imagem de capa, né? Que pode ser uma foto sua, também num formato e resolução exigidos por ele, né? Além de respeitar ali uma série de normas sobre quais informações essa capa pode ou não conter, tá? Você não pode... Isso? Tem isso. Você ficar colocando links ali, sabe? Que não interessa a eles que você promova outras plataformas através deles, né? Então, sim. Né? E cá entre nós, né? Essa da foto, por incrível que pareça, costuma ser a maior causa de recusa dos trabalhos pelas plataformas. Você vê que parece uma coisa à toa, mas não é. É a principal causa de recusa dos trabalhos nas plataformas. Mas por que, Antônio Carlos? Por problemas, por exemplo, assim, de RGB? Exato. Eles exigem, por exemplo, uma imagem, pode ser nos formatos JPEG, esses mais comuns, mas tem que ter 3.000 por 3.000 pontos. 3.000 por 3.000, tá? Eles não aceitam se a imagem estiver meio borrada, se a imagem tiver, se aquela imagem, foto de celular ruim, sabe, eles não aceitam. Se você colocar, por exemplo, tinha recentemente um trabalho que a gente colocou, o artista tinha o nome dele e tinha tipo um subtítulo, que não era o título da música, era um subtítulo dele, tá? E ele queria colocar isso. A plataforma não aceitou, porque entendeu que aquele subtítulo seria o nome de uma música e não batia com o nome da música. Então, sabe, esses detalhes... Tipo de slogan que, de repente... Exato. Confrontou com aquilo que as normas deles. E eu acredito que haja também uma dificuldade aí do idioma, né? Porque quem analisa isso não é aqui no Brasil, então de repente ele não está nesse contexto, né? Então ele não sabe. Pra você ter uma ideia, uma vez eu tive que... Um rapaz tirou uma foto na frente de um teatro e aparecia o nome do teatro na fachada. Eu tive que apagar. Então, isso realmente é um problema bobo, né? Mas que atrapalha muito. Aparentemente, né? E tem um segundo desafio também, que aí, Nelson, tem a ver com a habilidade ou a falta de habilidade no manejo da internet, tá? Principalmente hoje, né, que houve uma enorme inclusão digital, né, em que muita gente hoje, todo mundo tem acesso a um celular, todo mundo tem acesso a um computador, né? Muitas pessoas simplesmente não conseguem lidar com sites, com formulários, não sabem anexar documentos, por exemplo, né? E até por esse motivo, nós aqui no estúdio, né, oferecemos toda essa parte para o nosso cliente, né? Até porque, por experiência nossa, né, que já fizemos assim 1000 vezes isso, né? Nós já conhecemos ali todos os caminhos, né, e todas as pegadinhas. Você está nesse ramo, né, Antônio Carlos? Sim. Então, esse também é um problema... Esse é um problema, né, da falta de habilidade das pessoas em lidar com a internet, mas isso a gente resolve fazendo por eles, né, vamos falar assim.
Eu acho assim, eles fazem a música, fazem as composições e você transforma isso da parte comercialmente falando, que tem que ser. Por isso que você Isso comentou mesmo. lá que tem que ter um técnico realmente em cada área para poder fazer cada uma a sua parte bem feito, para que atenda todas as necessidades e as exigências das plataformas e da distribuição de um modo geral, né? Isso é Com super certeza. importante. Eu sempre costumo dizer que a multidisciplinaridade é muito interessante, né? Você, cada um na sua área e todos somando e fazendo o melhor. Com Olha, certeza. Carlos, como que as plataformas digitais mudaram a maneira como os músicos se conectam com a sua audiência e interagem com os seus fãs? Porque antigamente o negócio era mais tete a tete. E agora? Como é que tá? Olha, Nelson, embora algumas plataformas até tenham ali as ferramentas para interação do público com o artista, né? Elas ainda são pouco ou nada eficientes, tá? Na verdade, em alguns casos, as plataformas até desativam, por exemplo, ali os comentários, no YouTube, por exemplo, desativam os comentários. Sério? Então é impossível o público ter qualquer tipo de interação com os músicos, com os artistas, né? Eu acredito até que isso ocorra, em parte, tá, por proteção, para evitar comentários negativos, né? Ou mesmo pessoas... Sempre tem aquela pessoa que não vai gostar e vai querer falar mal, né? Ou até mesmo, eu acho que serve para evitar que o público tenha acesso ao artista, para as plataformas manterem, assim, um certo controle, né, dela sobre a obra, né? Mas cá entre nós, na internet é muito difícil manter qualquer tipo de isolamento, né? Basta você procurar aquela pessoa, aquele artista lá nas redes sociais e interagir com elas lá, né? Mas realmente, olha, na prática, essa é uma grande falha, tá? Porque as plataformas acabaram não interferindo em praticamente nada nessa interação. É uma evolução e a gente tem que se adequar, né, Antônio? A gente que tem um pouquinho mais de idade do que os jovens agora, a gente passou aí e vem acompanhando isso ao longo do tempo. A mudança é brutal, né? É brutal. Completamente. Se você não tiver condições de acompanhar e trazer essa tecnologia a seu favor, cara, você para no tempo, fica para trás, não consegue fazer nada. Então... E quanto mais você vai deixando de lado, mais você vai ficando para trás e mais difícil vai ficando para você se atualizar, né, Nel? Nossa senhora, não tem dúvida. Antônio, como que você avalia o impacto das plataformas digitais na monetização da música, especialmente para os artistas independentes? Porque como é que é o controle disso, meu velho? Olha, Nelson, eu acho que a gente pode analisar aí por dois aspectos, tá? Por um lado, as plataformas facilitaram muito a monetização, principalmente quando você usa os serviços de distribuidora, né? E elas pagam o artista, né, por cada música de todas as maneiras, né, com que os músicos podem ganhar dinheiro hoje, tá? Streaming, downloads, monetização de vídeo, licenciamento de sincronização, direitos autorais de edição de obras musicais e outros, né? Além disso, essas distribuidoras, elas publicam suas músicas em diversas plataformas ao mesmo tempo, tá? Chegam até a publicar em 150 plataformas diferentes. E elas gerenciam a monetização de todas elas, fazendo pagamentos de forma única para o artista. Então, olha a facilidade, né? Isso aí gerou uma facilidade enorme, principalmente para o artista independente, que normalmente não dispõe de conhecimento contábil, fiscal, né? Nem tem equipe para tratar dessas questões, né? Imagina, em todas as plataformas, individualmente, seria um trabalho enorme, 150 plataformas, né? Então, no caso das distribuidoras, né, basta ele cadastrar a conta bancária na distribuidora, ele cadastra uma conta bancária dele, tá? E é a distribuidora que vai cuidar de toda essa burocracia de monetização. E vai fazendo os depósitos para o artista sempre que houver assim um certo valor de arrecadação, né? Então, Para não ficar diariamente colocando.
Exato. Encheu aquele volume, ele dispara, ele faz um saque, ou melhor, uma transferência, vamos dizer assim, falando português. Pra você ter uma ideia, esse valor sempre fica em torno de 25, 30 dólares. Quer dizer, chegou nisso, ele já deposita para você, né? Sem que você tenha que fazer nada, você não precisa se preocupar com isso. Então, nesse aspecto, o impacto foi enorme a favor do artista, né? Porém, né, tudo tem dois lados, né? Claro. Porém, um outro aspecto é muito importante, mas que diz respeito mais aos grandes artistas, né? Que é que os valores recolhidos não são assim tão significativos quanto os que aconteciam antes, na época dos CDs, né? Onde o artista ganhava bem mais, né, pela venda dos seus álbuns, né? Eu até estava vendo esses dias uma entrevista com o Ivan Lins, né? Ivan Lins que, na minha opinião, assim, é um monstro sagrado da música brasileira, né? As melodias deles, as harmonias, as melodias, né, são de arrepiar, né? Até os melhores músicos do mundo só têm elogios para ele, né? E ele estava contando nessa entrevista, com um certo tom de reclamação, na verdade, que as plataformas não conseguiam gerar para ele o suficiente para a manutenção do seu padrão de vida. E que ele hoje, aos seus quase 80 anos de idade, precisa buscar outras formas de complementação de renda, né? Tipo fazer show, né? Então ele estava reclamando bastante disso, né? É claro que aí a gente tem que avaliar que o Ivan Lins não é exatamente um músico popular, né? O seu trabalho é um pouco mais elitizado, portanto, não vai gerar tantas visualizações quanto, sei lá, uma Ivete Sangalo da vida, né? E as plataformas trabalham e pagam, né, muito mais pela quantidade do que pela qualidade. Está ganhando volume, né, Tony Carlos? A conotação mudou, né? Exatamente. Então, em resumo, né, para os artistas já consagrados, as plataformas deixam um pouquinho a desejar nesse aspecto. Mas para os independentes, elas não só facilitaram enormemente, mas também tornaram possível a monetização, e isso foi um enorme avanço. Sem dúvida. Antônio, quais são as melhores práticas para os músicos se sacarem em meio a essa vasta concorrência que existe nas plataformas digitais? Certo, Nelson. Eu acho que a primeira coisa, e não é só na plataforma, acho que para todo o mercado, né, é você fazer uma boa gravação da sua música. Isso, lógico, é absolutamente óbvio, né? Mas é impressionante a quantidade de pessoas que ainda fazem gravações de baixa qualidade. É porque não vão no SM Studio. Com certeza, né? E o interessante, Nelson, que essas pessoas, muitas vezes, elas fazem essas gravações ruins, vamos falar assim, né? E não percebem isso. Eles acham que tá bom, né? Ainda por cima. Isso é terrível, né? Por questão de percepção. Claro. E eu me lembro até um dia que eu estava conversando com um cantor de MPB, hein, que era um cara de bom nível musical, bom nível sociocultural, né? E ele estava me mostrando assim com muito orgulho as gravações das músicas dele, que ele fazia em casa, né? Com seus próprios instrumentos, com seus próprios equipamentos, né? E ao mesmo tempo reclamava que as músicas não emplacavam, né? Veja, eu não quero dizer com isso que não seja possível fazer uma boa gravação em casa, né? Mas seria também muita ingenuidade achar, né, que essa gravação poderia ficar do mesmo nível de uma gravação feita em estúdio profissional, com equipamentos em ponta, e principalmente com profissionais experientes, que sabem o que estão fazendo. Porque equipamento sozinho não faz nada. Não existe equipamento de estúdio ruim, viu, Nelson? Você sempre falou isso, não existe equipamento ruim. O que existe é a inabilidade das pessoas de mexerem com aquilo. Poxa, o profissional de cada área serve exatamente para isso, é especialista, né? Mas o fato, né, é que essas gravações, de que ele tanto se orgulhava, né, tinha um monte de tanto de execução instrumental, de captação, de mixagem, né? E no mundo competitivo, né, como nós vivemos e como são as plataformas, né, não tinha como ele disputar a audiência com outras músicas gravadas profissionalmente, não tinha, sabe? O público pode não ter conhecimento, mas ele percebe essas coisas, né? E aí, o que acontecia? Todo aquele esforço, todo o investimento que ele fez para lançar suas músicas, né, foram basicamente jogados fora, né? Ainda por cima,
ele corria o risco de queimar o filme, ainda por cima, né? Eu acho que esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema. Pois é. Coloca uma música não tão bem produzida, e de repente ela é boa, o cara fala, bom, olha a qualidade. De novo esse cara, a qualidade de novo, quer dizer, então... Pois é, afinal, o quanto você investe no seu trabalho é um pouco o espelho do quanto você acredita nele, né? Essa questão. Eu diria assim que esse é o tipo da economia não eficaz. Exato. Ela vai repercutir muito grande, vai ter um impacto muito grande no seu trabalho como um todo. Aliás, de repente, seu trabalho nem emplaca, nem é primeiro por conta da qualidade. Eu acho que você vai fazer, tem que fazer bem feito, com todas as condições possíveis e necessárias. Ou então, não faça naquele momento. Não tenho dinheiro para isso. Vamos conversar, vamos resolver, conseguir. Vai lá e faz bem feitinho. Isso. E olha, e não é só a qualidade do áudio, não, viu, Nelson? Sabe que eu trabalho muito à distância, né? Eu tenho clientes não só no Brasil inteiro, mas eu tenho cliente nos Estados Unidos, tenho cliente em Paris, eu tenho clientes em Portugal, na Espanha, e então eu recebo muito material, principalmente, por exemplo, fotografia, tá? Sim. Eles enviam, eles tiram lá e enviam para mim, né? Então você pensa, poxa, eu estou lançando um trabalho meu que vai entrar nas plataformas digitais para o mundo todo. Eu vou procurar um fotógrafo, certo? Porra, Não, eles não ele fazem pega a isso. máquina e ele mesmo tira, pronto, aí vem... Máquina não, o celular, né? O celular. Então, se você e ainda não sabe enviar o arquivo, né? Ao invés de enviar o arquivo íntegro, fotografia íntegra para a gente, acaba enviando pelo WhatsApp como imagem, e o WhatsApp a gente sabe que ele reduz a qualidade absurdamente, comprime tudo, né? Então é incrível, mas esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando hoje. Por isso você comentou no início do nosso bate-papo que um técnico para que você se oriente naquilo que você vai fazer. No caso da fotografia, por exemplo, um caso específico que você está falando, não é simplesmente tirar uma foto e mandar, ela tem que estar adequada, tem que ser uma foto boa, com qualidade, com os pixels adequados aí para que vai ser feito. E isso, ninguém é obrigado a saber tudo isso. Então, se você acha uma pessoa que saiba daquilo, pague para que ela faça, o teu trabalho vai render e vai ser mais rápido ao todo esse processo, né? Tem razão, é isso mesmo. Antônio, você poderia compartilhar algumas estratégias eficazes para os músicos maximizarem a sua viabilidade e esse engajamento nas plataformas digitais? Olha, Nelson, além de, lógico, como a gente acabou de falar, de uma boa gravação e uma boa foto, né? As distribuidoras, elas também oferecem maneiras de impulsionamento, tá? Onde você vai pagar ali um certo valor e as plataformas vão dar mais visibilidade para o seu trabalho, né? Além disso, você pode e deve também fazer a sua própria divulgação nas redes sociais, né? Tanto orgânica quanto impulsionada. E olha, nem precisa assim um grande investimento, né? O importante é você ter constância, né? Tá sempre publicando alguma coisinha. E nesse caso, você poderia até divulgar o link das músicas nas plataformas, né? Porque aí cai direto na plataforma, né? E isso é uma coisa muito legal e é muito efetiva. E outra coisa importante que aí já entra mais no conhecimento de marketing, que é sempre colocar em suas publicações, nos sites, nas suas redes sociais, né, algum tipo de chamada à ação, né? Tipo, ouça minhas músicas no Spotify, ou ouça no iTunes, porque propaganda sem chamada à ação não é propaganda, né? Então, em resumo, eu acho que o artista ele tem que investir em toda a forma possível de divulgação. Tá, isso realmente tem que ser feito. Doutor Carlos, como que as plataformas digitais têm, como se diz, influenciado as tendências musicais e os padrões desse consumo de música? Perfeito. Olha, Nelson, o que está acontecendo
é que os atores que determinavam as tendências musicais mudaram, tá? Antes, quem ditava as tendências era a indústria, né? E só restava à população aceitar aquilo que chegava nos seus ouvidos, né? Hoje, não só por causa das plataformas, não, mas também por causa da internet em geral, desde o seu início, né? Os movimentos minoritários passaram a ter mais visibilidade, né? E aquelas pessoas que antes não tinham voz passaram a ser ouvidas e a serem atendidas, né? Então, com isso, Nelson, para citar, por exemplo, um exemplo recente, apareceram músicas como o funk brasileiro, né? Tá. Embora tenha aí um valor ético discutível, né, assim, né, representava, né, principalmente lá no seu início, de fato, as necessidades, os anseios e valores de um determinado grupo de pessoas, né? E isso acabou influenciando a própria indústria, que foi obrigada a olhar para essa música. Então, o que antes era totalmente determinado pela indústria, portanto, de cima para baixo, hoje é grandemente determinado pelo público, ou seja, de baixo para cima. E embora isso até possa ter até um viés meio deseducativo, tá? Vamos falar assim, né? Mas passou a atender a necessidade de pessoas que antes eram totalmente desassistidas, né? Livre da intervenção e controle das elites. Realmente tem que prestar atenção naquilo que se fala. Antônio Carlos, eu estou querendo também falar para o pessoal aqui que está nos assistindo, que se quiser fazer perguntas para o Antônio Carlos, por favor, é só entrar no nosso chat aí e fazer, que ele vai responder com maior tranquilidade, porque o homem é uma enciclopédia e eu o conheço muito bem e sei do que ele é capaz nessa questão de produção musical. O Antônio Carlos como dizem na gíria, é fera no assunto, né? Vamos lá. Antônio Carlos, agora eu quero fazer para você aquela nossa perguntinha capciosa, nossa perguntinha do cá entre nós, né? E a gente sempre faz aqui, que dá origem ao nosso programa. Então vamos lá, Antônio Carlos, cá entre nós. Em sua opinião, qual é o papel dos ouvintes e da audiência no sucesso de um músico nas plataformas digitais e como os músicos podem cultivar e manter esse seu público online? Bom, Nelson, na verdade, o papel do ouvinte é apenas ouvir as músicas, tá? Quem tem que chegar até ele e promover o seu engajamento é o artista, né? E me parece que a melhor maneira de fazer isso é olhando primeiro para o seu público, tá? O seu gosto, suas necessidades, seus anseios, e a partir de aí determinar suas composições, suas produções e principalmente sua comunicação. É claro que isso eu estou levando em conta que o objetivo desse artista seja realmente cultivar e manter o seu público por razões comerciais, vamos falar assim, tá? Porque se ele tiver outros objetivos, como por exemplo, apenas mostrar a sua arte a quem possa interessar, né? Então não há nada a fazer, né? É publicar e ver quem gosta mesmo e por quanto tempo essas pessoas vão gostar também. Bom, Antônio Carlos, o nosso bate-papo aqui está muito gostoso, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Eu queria aproveitar aqui para agradecer você por sua participação aqui no Cá Entre Nós e fazer um depoimento aqui para você, que essa sua experiência sobre as plataformas digitais são extremamente valiosas por tudo isso, para reunir tudo isso que você falou como informação para o nosso público. Muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa e, como sempre, eu deixo aquela palavrinha no final. O Cá Entre Nós está aberto para sempre tê-lo aqui em outras oportunidades, para que você possa transferir esse conhecimento para a nossa audiência, que é de tanta validade, tá? Muito obrigado mesmo. Ô Nelson, em primeiro lugar, eu adorei estar aqui mais uma vez com você. Espero ter trazido um conteúdo relevante, né, de qualidade para o seu público, a quem eu agradeço
a atenção e principalmente a paciência, né? E caso você aí de casa, né, também seja, assim como eu e o Nelson, um apaixonado por música, venha conhecer aqui o SM Studio, né? Aqui nós fazemos gravações musicais, partituras para registro, videoclipes e distribuição nas plataformas digitais, né? É só entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 19 98185 5122. A todos, um forte abraço e sucesso! Antônio Carlos, enquanto você estava falando aí, muito obrigado por as suas palavras. Nós estamos colocando aqui no nosso rodapé, na nossa tela, todos os seus contatos, e-mails, e o e-mail e o site do estúdio, que vale a pena assistir. Tem um vídeo que o Antônio Carlos faz de apresentação do estúdio, para quem estiver muito distante, que vale a pena assistir. É muito bonito, muito didático, e dá para ter uma ideia do quanto que está bonito e tudo que o SM Studio oferece em termos de tecnologia, de iluminação, de acústica, os profissionais que trabalham com ele, os back vocals, enfim, é muito bacana. Eu recomendo a todos que assistam, entrem no site do SM Studio e assistam o vídeo, que é muito bacana mesmo. E eu não vou deixar você muito sossegado ainda. Eu vou pedir para que você, enquanto as pessoas veem aí os seus contatos, que você deixe uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo, por favor. Certo. Olha, acho que a mensagem que eu acho interessante colocar é que a arte, de forma geral, não só a música, né, é uma coisa que traz muito prazer, muito bem-estar, né, para todos. Então, valorizar os artistas de forma geral, abraçar a sua obra, né, e ajudar também esses artistas na divulgação, ou mesmo com a simples audiência, já é uma coisa assim que realmente ajuda muito, muito mesmo os artistas. Então, viva a arte, viva a música e viva a vida. Muito obrigado, Antônio Carlos. Mensagem melhor que essa, impossível. Muito obrigado mesmo, viu? Bom, pessoal, eu conversei com o produtor musical Antônio Carlos Micoli. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Aproveitando que você está aí navegando no nosso canal, por favor, que quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Antônio Carlos, e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.